Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da energia de Helmholtz, que a gente simbolizou aqui por A, e da energia de Gibbs, que a gente simbolizou por G, tá? Analisar as propriedades, na verdade, é analisar os coeficientes diferenciais das respectivas aqui equações fundamentais, tá? Então a primeira equação fundamental em termos aí da energia de Helmholtz é igual a dA é igual a menos SDT, né? É menos PDV, tá bom? A outra equação fundamental é a energia, em termos da energia de Gibbs, fica escrito como dG igual a menos SDT, dt mais VDP. Tá bom? Olha, é bem parecida. Esse primeiro aqui termo é menos SDT, que também parece o menos SDT. Aqui muda, né? Aqui fica em termos do volume e aqui em termos de pressão, né? Isso porque as variáveis naturais para a energia de Helmholtz é a temperatura e o volume. E para a energia de Gibbs, a temperatura e a pressão, tá? Bom, lembrando que a gente pode escrever essa equação diferencial aqui, olha, como dA de forma genérica, né? Aliás, de forma geral, né? Derivada parcial de A com respeito à temperatura, a V constante, aparece aqui o dt, aqui mais, né? Derivada parcial de A com respeito ao volume, AT constante dV. Com isso a gente pode aqui identificar quais são os coeficientes diferenciais, tá? Apesar que a gente já fez isso antes, mas tudo bem, vamos lá. dA, ΔA, ΔT, AV constante é igual a menos S. E aqui, ΔA, ΔV, AT constante é igual a menos P, tá bom? Aqui de maneira semelhante, olha, a gente escreve a equação em sua forma geral aqui, ó. dg é igual a ΔG, ΔT, aqui é P constante, dt mais a derivada parcial da energia de Gibbs em relação a P, a T constante dP, dP. Com isso a gente identifica aqui os coeficientes diferenciais, ó. Esse vai ser esse aqui, tá bom? Então, olha, ΔG, ΔT, a P constante igual a menos S. E ΔG, ΔT, na verdade, ΔP, a T constante é igual a V, tá bom? Com isso, gente, olha, a gente pode agora começar a pensar como que a energia de Helmholtz depende aí da temperatura, né? Se eu fizer aqui um gráfico, né? Queria achar uma ferramenta mais simples aqui para fazer linha. Tá, vou fazer na mão mesmo, deixa eu ver. A última tentativa. Não. Vamos fazer na mão mesmo. Então aqui eu faço aqui um gráfico, olha. Da energia de Helmholtz em relação à temperatura, tá? Aqui com EV constante, vamos pôr que V é constante. Tá? Olha, observe que a dependência da energia de Helmholtz com a temperatura V constante está relacionada aqui com a entropia, tá? A entropia é um valor positivo para qualquer substância, né? Porém, eu tenho um valor negativo aqui, olha. Então, isso implica, vamos supor que seja uma relação linear entre A e T, né? Que eu teria essa relação linear assim, diminuindo com a temperatura, tá?
Como a energia de Helmholtz, como a entropia para gás é maior do que para líquidos e também sólidos, essa inclinação aqui tem que ser mais acentuada, tá bom? Então aqui, ó, seria um gás, por exemplo, né? Bom, se eu tivesse um líquido, mesma coisa, ó, eu teria uma energia de Helmholtz diminuindo com a temperatura, certo? Só que uma inclinação menos acentuada. Então, olha, isso aqui seria um líquido. Para um sólido, também. Ainda eu tenho uma entropia sempre positiva, um coeficiente angular negativo por causa aqui do menos, né? Então, olha, ele decresce, só que aqui para sólido, certo? Bom, então deu para captar como que a gente analisa isso, né? Como a energia de Helmholtz, essa derivada parcial está relacionada com a entropia, e para gás a gente tem uma entropia maior, a inclinação aqui para um gás vai ser maior, tá? Para um líquido vai ser um pouco menos inclinado e para um sólido um pouco menos ainda inclinado, tá? Seria isso o comportamento, se a gente puder assumir uma dependência linear de A com T, tá legal? Bom, aqui a dependência de A com V, dá para ver aí que outra coisa, gente, aqui a gente vê, ó, como o coeficiente angular é negativo, ó, a energia de Helmholtz ela diminui com o aumento da temperatura para todos os casos, tá bom? Aqui nesse caso, ó, é a variação da energia de Helmholtz com volume. Teria que colocar o volume aqui a T constante agora, não volume constante. E está identificado aí com a pressão, tá? Pressão sempre positiva, então teria um coeficiente angular negativo. Igualzinho esse aqui, tá? Só que o comportamento aqui pode variar um pouco, porém a energia de Helmholtz ela sempre diminui com o aumento do volume a temperatura constante, tá? Porque eu tenho esse valor aqui de negativo, tá bom? Vamos analisar o caso mais importante, que é a energia de Gibbs. Para a energia de Gibbs, a gente teria uma coisa semelhante, ó. Observe aqui que derivada da energia de Gibbs com relação à temperatura, agora a P constante. Deixa eu trocar aqui, antes que a P constante, tá? Olha, igualzinho a interpretação, para um gás, como eu tenho uma entropia maior, ele tem uma maior inclinação, para um líquido uma inclinação um pouco menor, e para um sólido uma inclinação não tão acentuada, tá? Aqui passa essa energia de Gibbs agora, tá? Esse tipo de gráfico aqui vai ser importante quando a gente estudar aí equilíbrio de fase, né? Quando a gente começar a olhar para o potencial químico, tá bom? Que na verdade aí é a energia de Gibbs dividido pela quantidade de matéria, né? Ou quantidade de substâncias. Tá, um último gráfico, olha, que a gente pode fazer aqui. É da energia de Gibbs em relação à pressão. Isso aqui é T constante. Tá? Escrevi diferente ali, mas tudo bem. Vou voltar aqui. Tem uma constante, ó. Então, para um gás, como eu tenho um volume maior, talvez pudesse ter uma coisa assim, ó, um pouco mais alto, certo? E é positivo, o volume é sempre positivo, né? Então a energia de Gibbs aumenta com o aumento da pressão, tá? E agora para um líquido, uma coisa assim também, não sei dizer comportamento, mas eu sei que a energia de Gibbs sempre aumentará com o aumento da pressão para uma temperatura constante. Tá? E aqui um sólido.
Legal, gente? Bom, a partir disso aqui a gente vai escrever um pouco, integrar essas fórmulas aí, tá? Para a gente chegar em equações, para a gente calcular as variações da energia de Gibbs. Legal? Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo.